o que seria a morte? A morte é um tema muito recorrente dentro da filosofia, desde filósofos pré-socráticos a filósofos socráticos e escolas pós-socráticas, por exemplo. Essas são as categorias em que a filosofia é dividida. Dentro de questões mais voltadas aos pré-socráticos, por exemplo, nós temos Parmênides, né, que era um filósofo que veio antes de Sócrates e que trabalhou dentro das suas obras questões voltadas para a morte. Teremos tantos outros, como Anaximenes, Anaximandro, e é com os filósofos socráticos, mais especificamente com Sócrates e Platão, que nós teremos questões sobre a morte mais bem tratadas. Principalmente com Platão, dentro da sua obra A República, tanto no livro 3 quanto no livro 10, mais especificamente no livro 10, que traz essa incidência um pouco mais forte dentro dos diálogos platônicos, que é o que nós chamamos de mito de Er, onde conta-se a história de um homem, de um soldado da Panfilia, que foi morto em um campo de batalha, e ele sofre então um processo que nós chamamos na filosofia metafísica de catábase, que é a descida até o mundo dos mortos, e lá ele vive suas experiências em relação ao seu desencarne, e depois ele retorna para contar aquilo que aconteceu. Dentro da filosofia grega nós temos inúmeros contos, como por exemplo os contos de Orfeu e o orfismo, que surgem e derivam dessas questões da morte. Provavelmente você já deve ter ouvido o conto de Orfeu, que também sofre um processo de catábase, e o processo reverso é o processo de anábase. Com Orfeu não acontece anábase, mas acontece todo o processo de catábase, onde ele desce, tem as suas experiências no mundo dos mortos, e em dado momento ele então reencarna de novo num cisne, como diz lá o conto de Platão no livro 10 de A República. Já com que eu citei anteriormente, acontece os dois processos, o processo de catábase, que é o processo de descida ao mundo dos mortos, e depois o processo de anábase, que é o retorno da alma até o corpo, e aí ele passa então a contar as suas experiências no mundo dos mortos. Mas o que seria especificamente a morte? A morte nada mais é do que o cessamento, dentro de um conceito bem bruto, é o cessamento das atividades biológicas. A palavra mors, em latim, que significa morte, ou o termo óbito, que também vem do latim, o termo óbitus, que significa falecimento, descreve muito bem esse passamento, essa passagem da morte, né, para o desencarne ou para uma outra vida, conforme acredita a perspectiva não nihilista. Esse processo de desencarne é quando então o homem cessa as suas atividades biológicas e passa então a ter outras atividades no pós-morte, como é chamado dentro dos escritos platônicos. Então a morte é um tema muito recorrente dentro da filosofia, e a verdade é que a filosofia trata isso de forma muito específica entre muitos filósofos e entre muitas obras, e isso você pode encontrar especificamente em Platão, por exemplo. Então quando nós racionalizamos sobre a morte, nós temos, e essa é a nossa única certeza, que nós passaremos pela morte, né? Nós iremos em algum dado momento conviver com a morte. Isso já está muito bem expresso, inclusive até em orações ocidentais, como por exemplo a oração da Ave Maria, que pede para que nos acuda na hora da morte. Então, a morte é um tema muito recorrente na vivência humana. Nós lidamos com ela todos os dias, ainda que não diretamente, mas indiretamente, com medos, com angústias, com doenças, e assim sucessivamente. A morte é um tema muito presente na nossa vida e também é um tema muito presente e recorrente na filosofia. Então nós temos duas grandes visões que trabalham muito bem essa questão sobre a morte. É o que nós chamamos de visões nihilistas e visões não nihilistas. Vou explicar para você. As visões nihilistas, elas acreditam que a morte é o fim completo. É apenas a cessação das atividades biológicas. Dentro de uma perspectiva biológica, todos os corpos, todos os organismos passam por atividade, o cessamento da vida, inclusive dentro de aspectos astrofísicos, como estrelas, universos, buracos negros, também tem o seu período de início e o seu período de fim de vida, né? As explosões das supernovas deixam isso muito bem claro, de que, né, até mesmo os elementos astrofísicos detêm essa concepção de morte
dentro da sua existência. Então, nós, meros seres humanos, porque nós não teríamos essa concepção. Então, o que isso significa? A morte para nós é apenas nihilistas, digamos assim, né? A morte seria apenas essa questão da cessação da vida, né? O niilismo que surge com Friedrich Nietzsche, metade do século XIX, e que dá base aí para muitas concepções ateístas, principalmente encontradas no livro de Richard Dawkins, né? Deus é um delírio. Outra concepção é a concepção não nihilista, ou seja, ela acredita que a morte não é um fim completo do homem, ou seja, esse processo de desencarne, para muitos filósofos não nihilistas, a morte apenas capaz de aplacar o nosso corpo físico, mas não de deter aquilo que está intrínseco nele, que seria a nossa alma. Então, após a morte, o homem segue o seu caminho no pós-morte. E isso é muito bem encontrado na filosofia de Sócrates e na filosofia platônica, dentro das suas mais variadas obras, que tratam aí dos aspectos metafísicos. Então essas duas concepções, elas divergem sobre si, a concepção nihilista e a concepção não nihilista. Nesse sentido, inclusive eu gravei um vídeo semana passada que está aqui no canal, né, que foi um vídeo sobre estoicismo. O estoicismo também trabalha algumas questões sobre isso, né, quando aspectos da imperturbabilidade, ou seja, a busca dos prazeres moderados, que é uma concepção também epicurista. Então você entende que quando você não detém o controle das coisas nas suas mãos, quando você não consegue controlar destinos, não consegue controlar atos, não consegue controlar acontecimentos, então você acaba aqui descansando em relação a isso. Seria mais ou menos algo assim sobre a morte, né? Tendo em vista que nós podemos ser pegos por ela de surpresa. Então a morte é essa concepção, essa forma de entender como acontece o cessamento da vida. E você pode encontrar isso dentro de obras como de Anaximenes, de Anaximandro, Parmênides, Sócrates, Platão, Metafísica de Aristóteles e em tantas outras obras, como também em obras do período medieval, como Santo Agostinho. Ele tem um artigo escrito, Tratado sobre a Morte. E claro que as visões sobre a morte, elas irão se variar de acordo com a crença, com a religião e com a cultura. Para os não nihilistas, é apenas o cessamento das atividades biológicas. Para o cristianismo, é o início de uma nova vida, seja no paraíso, seja no Hades. Para o budismo, é o início do aperfeiçoamento do karma, o início da perfeição da alma, que vai buscar as suas atividades para poder reencarnar novamente, de acordo com as práticas de justiça para a vida anterior. E assim nós teremos então inúmeras concepções sobre a morte, que podem ser muito bem problematizadas por nós e problematizadas também pela filosofia. Então, nessa visão, a morte, ela encontra-se dentro dessa perspectiva. Temos Friedrich Nietzsche, que trabalha já dentro de uma perspectiva nihilista, de que a morte é apenas a experiência da fatalidade, do findamento da vida, né? Então, percebe-se que entre Schopenhauer, entre Nietzsche, entre Platão, entre Montaigne, entre Epicuro, as visões elas vão se diferenciando, mas a morte é um tema muito recorrente, não apenas dentro da filosofia, mas também dentro das nossas problematizações e dos nossos questionamentos humanos. E é por isso, então, que nós devemos tratá-la com bastante seriedade.